domingo eu falei que causas impossíveis, elas existem. Olha para o teu irmão e diga: existem causas impossíveis. Elas existem, elas são reais. Porém, no domingo, nós falamos um pouco sobre isso, e algo que eu trouxe, que Deus colocou no meu coração, é que as causas impossíveis, elas existem para aqueles que vivem na esfera natural. Então diga comigo: ambiente natural. Diga: ambiente das circunstâncias naturais. Fala comigo: emoções, carne, desejos. Esse é um ambiente natural. E o ambiente espiritual? O ambiente espiritual é o ambiente da fé, da presença do Espírito Santo, do poder de Deus, dos milagres. Esse é o ambiente, é a esfera espiritual. E na esfera espiritual não existe impossível. Na esfera natural existe impossível. Então é muito comum a gente ouvir pessoas que andam com Jesus, que estão na igreja, que creem em Deus, mas que vivem muitas circunstâncias que para elas não apenas parece, para elas é impossível. Qual é a situação? Qual é o problema disso tudo? É que ela está vivendo apenas na esfera natural. Diga comigo: eu preciso sair da esfera natural e entrar no ambiente sobrenatural. Amém? Quem crê nisso? E uma das chaves que eu passei domingo, em cima da reforma protestante que a gente falou, é a Bíblia. E vamos para a Bíblia. Apocalipse 20, versículo 11, é o texto que eu quero abrir com vocês. Apocalipse 20, versículo 11, abre aí. Quem achou, fala amém. Então vamos lá. O versículo 11 diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Fala comigo: se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Fala amém. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Fala, graças a Deus. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde em fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Texto forte, né? Texto pesado, texto forte. Eu gosto muito, eu já falei, amo a Bíblia, mas dois livros da Bíblia que eu gosto muito é o livro de Atos e o livro de Apocalipse. São livros que me encantam toda vez que eu leio. E o livro de Apocalipse ele é muito interessante porque ele fala daquilo
que aos nossos olhos parece impossível. E nós estamos na campanha das causas impossíveis, amém? Às vezes a gente lê isso, a gente fala, mas como que será? Como que vai ser? No Instituto de Vencedores, na última aula do módulo 3, nós falamos sobre a volta de Jesus, nós falamos do que a Bíblia, nós ensinamos, o que a Bíblia nos fala sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus, sobre as coisas que hão de vir, e elas vão acontecer, amém? Eu até publiquei essa semana, nos grupos oficiais aqui do WhatsApp, aqui, alguns acontecimentos que a gente tem presenciado. Alguém viu que eu publiquei ali? Alguém? Aí, o pessoal compartilhou, viu? Tem alguns acontecimentos no meio secular que eles estão acontecendo, até parece engraçado esse ano tem tanta coisa acontecendo, mas que eles vêm a provar e comprovar as promessas da palavra de Deus. São coisas que já estão escritas e elas estão se cumprindo. E tudo isso culmina para uma única coisa: o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Amém? Que aos nossos olhos naturais a gente fala, isso é impossível. É que muitas pessoas dizem, isso não vai acontecer, isso é história, isso é impossível. Não, isso é um fato verdadeiro e ele está se cumprindo. Mas eu não vou pregar hoje sobre o arrebatamento da igreja, nem a volta de Jesus, tá? Não é isso que eu vou pregar hoje. Mas eu quero dar sequência no que eu falei no domingo. Será que é mesmo impossível? E eu quero que você tenha essa palavra no seu coração. Se você é mulher de Deus, se você é homem de Deus, para você não existe impossível. Amém? Então levanta a sua mão e diga: não existe impossível para mim. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos acesso àquele que tem poder, que a Bíblia diz, que nós acabamos de ler, que ele fala: eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim, o princípio e o fim. Fala, graças a Deus. Então, as causas impossíveis, elas existem para quem? Para aqueles que têm os seus olhos só no que é natural, no que é terreno, no que é passageiro. Mas esse texto, ele fala daquilo que nós vamos viver, porém ele nos dá uma dica. E essa é a base da palavra de hoje. Esse texto, tanto ali no final do capítulo 20, como no início do capítulo 21, ele nos dá uma dica. Olha para o teu irmão e fala: uma dica preciosa. Quem quer uma dica preciosa aí na sua vida? Então diga assim comigo: o meu nome precisa estar escrito no livro da vida. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Deus por isso? E aqui que eu quero entrar com você um pouquinho mais. O versículo 12 do capítulo 20 diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Diga comigo: abriram-se livros. Sabe o que é interessante, gente? Que em todas as versões da tradução da Bíblia, você tem um plural. Não se abriu apenas um livro. Diga comigo: vários livros. Tem uma biblioteca divina. Tem uma biblioteca eterna. Amém, gente? E aqui diz que abriram-se vários livros. Além de todos os livros que foram abertos, a Bíblia diz que outro livro, o livro da vida, foi aberto. E diz no final: conforme o que se achava escrito nos livros. O nosso nome, ele precisa estar no livro da vida. Porque no versículo 15, projeta para mim o 15, diz: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, a dica: pastor, o que isso tudo tem a ver com causas impossíveis? Calma aí, nós vamos chegar lá. A primeira dica é, fala comigo: o meu nome tem que estar lá. Amém, gente? O meu nome tem que estar lá. Agora, o que é interessante é que tem vários livros. E a Bíblia, ela não dá uma exatidão para nós do que está relatado nos outros livros. Porém, não quer dizer que o teu nome, que o meu nome não estejam relatados nos outros livros também. Não é verdade? E eu ouso dizer para você, isso é uma opinião minha, que nem todos os outros livros que foram abertos são livros de coisas boas.
Amém? Já viu aquelas brincadeiras que o pessoal compartilha na internet lá, que a pessoa chega no céu, né? Aí tá o anjo lá com o livro, lá olhando lá, as coisas, né? É mais ou menos por aí, né? A minha opinião, são muitos livros, eu não sei o que está relatado em todos eles. E talvez o meu nome, o nome do Ismael, apareça em vários ali. Agora eu não estou preocupado em qual deles vai aparecer. Eu só quero que ele esteja em um. Pode estar nos outros todos, ou pode não estar em nenhum dos outros, mas em um deles eu quero que o meu esteja. Diga comigo, livro da vida. Amém? O teu vai estar lá também? O nosso vai estar lá, né? Em nome de Jesus, tá? Então, a questão aqui é que a promessa desses dois textos, ela vai se cumprir na glória. Quando Jesus voltar, ou quando, né, nós morrermos, se a gente morrer antes da volta de Jesus. Mas a gente sabe que essa promessa vai se cumprir. Porém, o que habita, porém o que habilita essa promessa precisa ser definido aqui. Então diga comigo, a promessa é para lá, mas o que aciona aquela promessa começa aqui. E aí vem essa pergunta: o meu nome, ele está no livro da vida? Eu não vou esperar chegar na glória para colocar o meu nome no livro da vida. Quando eu chegar lá, meu nome tem que estar lá, amém, gente? É assim que funciona. Não dá para mim chegar lá e falar, coloca meu nome aí que eu quero entrar. Não é assim que funciona. Nós temos mais ou menos 120 anos para garantir que o nosso nome vai estar naquele livro. E quando eu chegar lá, o anjo vai passar o dedo ali, né? A Bíblia diz que vai ser o Senhor, né? Vai passar o dedo ali e vai falar, está aqui o nome, pode entrar. Amém? Né? Claro, né, gente? Estou brincando um pouco aqui, mas o contexto é esse, tá? Então, esse texto fala de uma promessa que está lá, mas que é habilitada aqui. Diga comigo, uma promessa lá, na eternidade, que é habilitada nessa vida. Amém? É isso que a Bíblia está dizendo ou não? É isso, tá? Isso que a Bíblia está dizendo. Agora, como que eu sei, pastor, que o meu nome está no livro da vida? Tem vários indicadores, né? O primeiro é você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a gente faz uma oração chamada oração de entrega, onde eu confesso Jesus e peço para que Deus apague o meu nome do livro da morte. Já tem outro livro aí, né? O livro da morte, escreva o meu nome no livro da vida, tá? Então, mas esse não é o único indicador, né? Tem vários indicadores. Uma vida de santidade, amém? Uma vida de amor, de oração, de entrega, de consagração a Deus, uma vida de estudo da palavra, uma vida de adoração, tá? Porém, em todos eles nós podemos dizer que uma vida de milagre e uma vida de plenitude é um forte indicador. Todas as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, elas estão vivendo ou uma vida de milagre ou uma vida de plenitude. Qual é a diferença de uma vida de milagre para uma vida de plenitude? Uma vida de milagre é uma vida de necessidade, porém suprida de forma sobrenatural. Quem tem necessidade aí? Você tem necessidade? Todo mundo tem. Então, se eu preciso, todas as vezes que eu falo, Senhor, eu preciso de um milagre, é porque eu tenho uma necessidade, não é assim? É assim. Então, quando eu vivo uma vida de milagres, e os milagres acontecem na minha vida, isso é um forte indicador que o teu nome está no livro da vida. Amém, gente? E quando eu tenho uma vida de plenitude, o que é plenitude? Nós falamos no mês passado. Plenitude é a abundância de Deus, é a suficiência de Deus na sua vida. Poxa, eu não tenho vivido uma vida de milagre, mas por que não? Porque Deus tem me suprido em tudo. Eu tenho tido plenitude na minha vida. Milagre fala de necessidade. O tempo que as pessoas mais vivem milagre é o tempo da dor, é o tempo da escassez, é o tempo do sofrimento. Os maiores milagres em grandeza e quantidade estão descritos no tempo do povo no deserto.
porque foi um tempo de muita escassez, foi o período das maravilhas, foi o tempo da escravidão, foi o tempo das guerras, das lutas, e ali foi o tempo dos milagres. Mas quando eles entram em Canaã, que é a terra prometida, a Bíblia diz que para de cair pão do céu, e eles começam a viver da colheita da terra, e a colheita daquela terra era abundante, amém? Então eu quero te dar uma palavra: se você está vivendo um tempo de escassez, você vai viver um tempo de milagre. Se você está vivendo um tempo maravilhoso, um tempo bom, Deus vai te abençoar com a suficiência e com a plenitude dEle, amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Aleluia! E isso são indicadores muito fortes do quê? De que eu tenho uma vida com Deus, que Deus tem se agradado das minhas decisões, Deus tem se agradado das minhas palavras, Deus tem se agradado das minhas escolhas. E aí, que eu quero juntar agora esse texto com a campanha. Então, a primeira dica: o meu nome precisa estar no livro da vida, amém? Isso é chave de tudo. Daí nós observamos, olha só, capítulo 21, versículo 4, começa assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Fala comigo: sem luto, sem pranto, sem dor. Vamos trazer isso para os dias de hoje? Sem perdas, sem lágrimas, sem choro, sem dores, amém? Então isso aqui está falando do quê? Esse texto está falando da promessa vindoura, mas todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, eles já começam a experimentar o que vão viver na eternidade. Vamos falar assim: Deus te convidou para um jantar maravilhoso, Ele só não te deu a data, amém? E ele fez uma propaganda para ti, ele falou assim: olha, é o melhor jantar da sua vida, você nunca, jamais, não passou na sua mente, nem no seu coração, nem seus olhos viram, sua mente nunca imaginou um jantar tão maravilhoso quanto esse. E aí você fala: mas como que eu vou saber que esse jantar é tão bom? Deus fala: fica tranquilo, tu ainda não tem a data, mas eu vou começar a mandar uns aperitivos para você, amém? Então, quando o meu nome está escrito no livro da vida, eu ainda não estou no banquete da glória, mas eu já estou me deliciando com os aperitivos, amém? Então olha para o teu irmão e fala: Deus tem uns canapé para você aí, maravilhosos. Glória a Deus, não? É? E aí versículo 5, olha o que ele diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Aquele que tem o nome escrito no livro da vida, ele é renovado em Jesus. Aquilo que era do passado não serve mais, a unção de ontem não serve para hoje. Todo dia tem um óleo novo, todo dia tem uma unção nova, todo dia tem uma experiência nova, todo dia tem um milagre novo, todo dia tem algo novo, porque Jesus faz em nós nova todas as coisas. E ele continua, versículo 6, disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quando ele diz eu sou o alfa e o ômega, quando ele diz eu sou o princípio e o fim, ele está dizendo eu estou em tudo. Quem tem o nome escrito no livro da vida, em todas as suas escolhas, decisões, palavras, opiniões, pensamentos, estratégias, tem Jesus. Seja no início, seja no fim, seja no meio. Em tudo que ele vai fazer, a primeira coisa que ele fala: eu vou orar. Tudo que ele vai colocar o seu pé pela primeira vez, ele diz: vamos orar. Todo negócio que ele vai fazer, ele fala: vamos orar. Vamos ver, vamos colocar Jesus nesse contexto, porque ele é o alfa e o ômega, ele está em tudo, e eu quero que ele esteja em tudo, ele está na minha vida. E aí o versículo 7 ele diz: